E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Prof. Diogo Explorador e hoje eu vim resolver com vocês uma questão sobre tabelas de frequência. Uma questão que vocês mandaram no nosso grupo da polícia. E bom, vim resolver aqui com vocês que parece uma questão difícil num primeiro momento por conta de letras novas e símbolos novos, mas eu garanto para vocês que não é tão assustador quanto parece. Beleza? Então, bora começar a leitura da tabela. A primeira coluna que a gente tem é notas, então provavelmente a gente está falando de um conjunto de dados que realizamos uma prova e a gente teve ali um conjunto de notas. E para ficar mais fácil de realizar dados estatísticos ali, ter informações de como é que foi a prova, se foi fácil, se foi difícil, o professor dividiu essas notas em intervalos. Então eu tenho intervalos com notas de 0 até 2, 2 até 4, 4 até 6, 6 até 8, 8 até 10. Se eu tirei, por exemplo, 1,5, eu estaria nesse primeiro intervalo aqui, porque 1,5 está entre 0 e 2. Agora, se eu tirei 6,5, eu estaria nesse intervalo aqui, porque eu tirei entre 6 e 8. Da mesma maneira que se eu tirei 10, eu estaria nesse último intervalo aqui. Beleza? Então, isso aqui vai servir para a gente pegar notas e colocar dentro de intervalos. Tendo isso em mente, eu vou ter na segunda coluna o quê? A frequência. A frequência ela vai nos dizer quantos estudantes tiraram aquela nota. Então, por exemplo, no cenário de notas de 0 até 2, eu tenho 2 estudantes que tiraram notas ali. Eles podem ter tirado 0,5, 1, 1,5. Notas que estão dentro desse intervalo. Então, isso aqui está indicando que tem 2 pessoas que tiraram notas no meio disso. Na segunda linha, tem 2 pessoas que tiraram entre 2 e 4. Tem 9 pessoas que tiraram entre 4 e 6. Tem 5 pessoas que tiraram entre 6 e 8. E tem 2 pessoas que tiraram entre 8 e 10. Dá para dizer que foi uma prova difícil, né? Porque muita gente ficou abaixo da média, se a média for 6, né? Mas, enfim, como é que eu sei disso? Bom, fiz um cálculo estatístico aqui na minha cabeça que, fazendo a tabela, vai ajudar vocês a chegarem na mesma conclusão, beleza? Por fim, eu tenho uma linha final que é o total, que é o somatório da galera. Tem esse símbolo feio aqui que vocês não precisam se assustar. Esse símbolo, ele está falando o quê? Que é o somatório. Ou seja, eu fiz 2 mais 2, mais 9, mais 5, mais 2. E eu vi que ao todo tinham 20 estudantes. É isso. Não precisa ter medo. Pode até riscar se tu não gostar de olhar para ele. Né? Tá te dando arrepios. Risca ele aí, ó. Só escreve assim, ó, soma. A soma deu 20 estudantes ao todo. Aí a gente tem o próximo, que é o quê? FR. Se aqui o F era de frequência, o que é FR? FR, F igual a frequência, e R igual a relativa. Mas relativa ao quê? Bom, aí vocês perguntam para o Zambelli a questão de português, que eu não vou saber explicar. Mas nesse caso, frequência relativa, eu estou falando em relação ao total de estudantes. Então, o que eu quero saber? Esses 2 estudantes aqui que tiraram entre 0 e 2, quanto isso representa do total? Bom, a gente já viu que o total é 20, né? Realizando o somatório, a gente viu que o total de estudantes é 20. Então, para eu chegar na frequência relativa, é só eu fazer 2, que é o número que eu estou observando, né, analisando, sobre 20, que é o total. E aí, dividindo por 2 em cima e embaixo, eu tenho que isso é igual a 1 sobre 10. 1 dividido por 10 é 0,1 e isso aqui é igual a 10%. Por que isso é igual a 10%, Diogo? Bom, vou fazer uma explicaçãozinha rápida para vocês, caso vocês tenham ficado com dúvidas. O que é 10%? 10% é a mesma coisa que 10%. E 10 dividido por 100 não é a mesma coisa que 0,1? Então tá aí. Por isso que 10% é igual a 0,1. Ai, Diogo, mas de onde é que surgiu isso? Bom, pensa o seguinte. Eu tenho 0,5 e eu quero representar em porcentagem. Como é que eu faço isso? Bom, eu quero representar, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que botar esse 0,5 e fazer uma operação com ele, que é multiplicar por 100, e depois representar isso dividido por 100. Porque se eu pegar 0,5 e dividir por 100, eu vou ter só 0,005, que não é o número que eu estou procurando. Eu quero saber quanto 0,5 representa em porcentagem. Então, eu não posso mexer nesse número. Então, o que eu faço? Eu multiplico por 100
e divido por 100. Entendeu? Só que o multiplicar eu realmente faço, ó. O 0,5 eu multiplico por 100, aí vai dar 50. O por 100 eu não preciso dividir, eu só coloco o símbolo do lado indicando 50%. Entendeu? Então 50% é a mesma coisa que 0,5. Então toda vez que eu tiver um número entre 0 e 1, na verdade qualquer número, mas geralmente a gente vai ter números entre 0 e 1. Por exemplo, 0,25%, o que eu teria que fazer para ter esse número em porcentagem? Multiplicar por 100 e dividir por 100. Então 0,25 é a mesma coisa que multiplicando por 100, 25 sobre 100. Só que se eu efetuar 25 dividido por 100, eu vou voltar para cá. Não é o que eu quero. Eu só vou representar esse dividido por 100 de outra forma, 25%. Entenderam onde é que vem a porcentagem? Então, um número diferente agora. 0,31. Quanto é que isso é em porcentagem? Gente, resumindo, o máximo do resumido aqui. Se tiver um número aqui e perguntar em porcentagem quanto é que é, multiplica por 100, ou seja, joga a vírgula duas casas para a direita e coloca o símbolo de porcentagem do lado, 31%. É simples, podem testar com qualquer valor. O 1, por exemplo, o 1 ele vai representar 100%, né? Vocês já devem ter visto em algum momento da vida de vocês. Mas por quê? Porque eu vou estar multiplicando por 100 e dividido por 100. E 1 vezes 100 é 100. E dividido por 100 é a mesma coisa aqui, por cento. Beleza, galera? Então, tá explicado aí a porcentagem. Acho que agora vai ficar mais fácil da gente compreender o resto da tabela. Deixa eu apagar aqui então e voltar para a nossa tabela. Sabendo isso de porcentagem, agora fica mais tranquilo. Vamos continuar com a frequência relativa então. Na segunda linha, a gente tem duas pessoas. Quanto é que isso representa do total? Bom, representa 2 de 20, que é a mesma coisa que 1 sobre 10, igual ali em cima, que é a mesma coisa que 0,1, que é igual a 10%. Beleza. Terceira linha, 9 pessoas. Quanto isso representa do total? Bom, eu estou falando de 9 do total, que é 20. E aí? Bom, aqui não tem como a gente simplificar, vou ter que realizar a divisão de fato. 9 dividido por 20. Não dá, coloco um zero, uma vírgula, adiciono um zero aqui. Multiplicando por 4 eu vou ter 80. 90 menos 80, 10. Adiciono um zero. E aí eu tenho 5. 0,45 menos 100. Aí, fechou. 0,45. Então, isso aqui vai ser igual a 0,45, que é a mesma coisa aqui, 45%. Lá de baixo nós temos quanto? 5 dividido por 20, 5 pelo total. 5 dividido por 20 é a mesma coisa que simplificar por 5 em cima e embaixo. Então, eu divido por 5 em cima e embaixo. Aí eu tenho 1 sobre 4. E 1 sobre 4 é a mesma coisa que 0,25. 0,25, se eu multiplicar por 100, eu vou ter igual a 25%. Beleza, por fim eu tenho de novo 2. 2 sobre 20 é a mesma coisa que 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,1, que é igual a 10%. Tem tabelas que vão pedir em vírgula, tem tabelas que vão pedir em porcentagem. É mais comum a gente ver em porcentagem, mas é bom a gente saber as três formas, né? As três formas de fazer. Fração, número com vírgula e porcentagem, tá bom? E aí na soma, quando eu tenho o total, né, acertei tudo, eu acerto o quê? 100%. Então, se eu somar tudo aqui, tem que dar 100%. Vamos ver se vai dar. 10% mais 10%, 20%. Mais 45, 45. Mais 10, 55. Mais 10, 65%. Mais 25, 75, 85. 90%. Mais 10, 100%. Então, a soma aqui vai dar 100%. Se não deu 100%, fizemos alguma coisa errada, temos que refazer o processo, tá bom? Porque a soma sempre tem que dar 100%. Aí, a gente... Bom, até agora já vimos as notas, né, que são os intervalos, a frequência, que é o número de estudantes, a frequência relativa, que é o número de estudantes em relação ao total, e agora a gente tem FAQ. Bom, o próximo passo agora é a FAQ. O que é a FAQ? Bom, frequência já dá pra gente assumir que o F é frequência, né?
Mas e o AC? O que é? O A é de acumulada e o C é de crescente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sempre acumulando as frequências de uma forma crescente que chegue do 0 até o 20, que é o meu total. Isso que representa crescente, né? Que vai crescendo. Então, no primeiro cenário, eu quero descobrir quantas pessoas tiraram de 0 até 2. São 2 pessoas. Olha só, deixa eu apagar aqui. Quantas pessoas tiraram de 0 até 2? 2 pessoas. Eu tenho 2 pessoas aqui. Na próxima linha, a minha pergunta agora vai ser quantas pessoas tiraram de 0 até 4? Eu estou aumentando o meu intervalo. Então, vão ser 2 pessoas mais 2 pessoas. Então, estou falando um cenário de 4 pessoas. A próxima linha vai ser o quê? Quantas pessoas tiraram de 0 até 6? Tá vendo o aspecto crescente aqui? Tá crescendo. Tá vendo o aspecto acumular? Tá acumulando todo mundo. Então, de 0 até 6, quantas pessoas tiraram? 2, 2 e 9. Então, falando de 2 mais 2, 4, mais 9, 13. Próxima pergunta é, quantas pessoas tiraram de 0 até 8? E aí é 2 mais 2 mais 9 mais 5. Então, é 13 mais o 5, 18. E por fim, quantas pessoas tiraram de 0 até 10? É justamente o número total de alunos. Que é 20. Tá bom? Nessa coluna a gente não precisa fazer a soma porque não vai nos dar um valor estatístico que a gente possa utilizar, não é algo útil pra gente, tá bom? Então, essa coluna a gente encerra aqui. Mas ela vai ter ligação com a próxima coluna, que é o quê? FAC-R. O que é FAC? FAC é frequência acumulada crescente e o R é de relativo. Então agora a gente vai pegar esses valores e comparar com o total, né? Relativo ao total. Então vamos lá. Primeira linha, 2. Eu estou falando de 2 do total de 20, que é a mesma coisa que 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,1, que é a mesma coisa que 10%. Beleza. No segundo cenário, eu estou falando de 4 sobre 20, que é a mesma coisa que se eu dividir por 2 em cima e embaixo, mesma coisa que 2 dividido por 10, que é a mesma coisa que 0,2, que multiplicando por 100 vai dar 20%. Será que está certo? Olha aqui, na frequência relativa a gente já tinha calculado que esse cara era 10. E esse cara era 10. O acumulado é a soma dos dois, isso aqui é 20%. Então faz sentido ser esse valor sim. Estamos no caminho certo. Próximo passo. Eu poderia olhar para cá, né? Próximo passo. E já fazer aqui, ó. 10%, 10%, 45%. É só somar essa galera. 45, 55, 65%. Vamos conferir só se está certo? Estou falando de 13 sobre 20. 13 sobre 20 não adianta, vou ter que realizar a divisão, né? Então vamos fazer aqui. 13 dividido por 20 dá 0, aqui, 6 menos 120, sobra 10, adiciona um 0, 5, menos 100, 0. 0,65. Que é igual a 65%, né? Multiplicando por 100. Viram só? Deu certo de novo. Então eu poderia fazer olhando só para a tabela de frequência relativa aqui e somando a galera. Mas fique à vontade para fazer da forma que vocês acham melhor, tá? 18 sobre 20 agora, porque eu estou pegando esse cara aqui e dividindo pelo total. 18 sobre 20, eu posso dividir por 2 em cima e embaixo, que é a mesma coisa que 9 dividido por 10. Que é a mesma coisa que 0,9, que é a mesma coisa que 90%. Aqui a gente já tinha visto que era, quanto é que dava? 65%. Mais 25%. Isso aqui dá os 90%. Então, até agora a gente está no caminho muito correto, está muito certo. Por fim, a gente vai ter 20 sobre 20. Que é a mesma coisa que 1, que multiplicando por 100, 100%. Faz total sentido, né, ser 100%, porque eu estou falando da totalidade de alunos. Então, essa aqui é a nossa frequência acumulada crescente relativa. Não precisamos considerar a soma aqui, que não vai fazer diferença para a gente.
E aí a gente tem a FAD. O que é a FAD? Bom, vamos ser lógicos aqui, pessoal. Se tem a frequência acumulada crescente, isso implica na frequência acumulada decrescente. Decrescente. Então agora eu vou fazer o mesmo processo, mas ao invés de notas de 0 até 10, eu vou de notas 10 até 0. Então eu vou fazer o seguinte, quantas pessoas tiraram de 8 até 10? Vamos lá. 2 pessoas. 2 pessoas tiraram de 8 até 10. Então, 2 pessoas. Comecei por baixo porque é decrescente. Agora, quantas pessoas tiraram de 6 até 10? Bom, 2 pessoas mais 5 pessoas. 7 pessoas. 7 alunos. Próximo passo. Quantas pessoas tiraram de 4 até 10? Bom, vai ser 9 mais 5 mais 2. 9 mais 5, 14, mais 2, 16. Próximo passo. Quantas pessoas tiraram de 2 até 10? 2 mais 9 mais 5 mais 2. 2 mais 9, 11, mais 5, 16, mais 2, 18. E o último passo e o mais fácil, quantas pessoas tiraram de 0 até 10? 20 pessoas. 20 pessoas. Agora eu tenho que calcular a relativa disso aí, né? Fazer a mesma coisa que eu fiz com a crescente, só que agora com a decrescente. Então eu vou ter que pegar cada valor e comparar com o total de alunos. A primeira linha fica bem tranquilo, né? 20 alunos é 20 alunos num total de 20, que é a mesma coisa que 1, que é a mesma coisa que 100%. Sem mistério. Segunda linha, estou falando de 18 sobre 20. Eu já fiz o cálculo aqui, não fiz? Fiz aqui, ó. Fiz aqui, ó, nesse cara aqui. Eu dividi por 2 em cima e embaixo e cheguei que era igual a 9 sobre 10, que é igual a 0,9, que é igual a 90%. Então a mesma coisa aqui, 9 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,9, que é igual a 90%. Beleza. 16 sobre 20. 16 sobre 20, eu posso dividir por 2, em cima e embaixo. E aí o que eu vou ter? Vou ter 16 dividido por 2, 8. 20 dividido por 2, 10, que é a mesma coisa que 0,8, que é igual a 80%. Depois, eu vou ter o quê? 7. 7 sobre 20. 7 sobre 20, bom, vou ter que realizar a divisão aqui. 7 dividido por 20 é a mesma coisa que 0,360, 10. Adiciono um 0, 5 menos 100, 0,35, beleza. 0,35, que é igual a 35%. Por fim, eu tenho 2 sobre 20, que dividindo por 2, em cima e embaixo, é igual a 1 sobre 10, que é igual a 0,1, que é igual a 10%. E por fim, completamos a nossa tabela. Ainda bem! Então, vocês viram que é um processo muito mais trabalhoso do que, de fato, difícil, né? A gente só tem que cuidar para não errar os cálculos e não se confundir na hora de realizar os cálculos. Mas os processos aqui são tranquilos, eu acho. Só tem que cuidar realmente, de fato, das operações para a gente não errar nenhum número, nenhuma vírgula. E sempre estar conferindo ali se a gente fez o passo certo. Por exemplo, quando a gente está falando de porcentagem aí, é legal a gente somar para ver se vai dar o 100%. Isso aqui é uma coisa que a gente pode fazer para reduzir os erros. Mas é o seguinte, galera, é só lembrar o que cada letra representa. F, frequência, R, relativa. Relativa ao quê? Ao todo. Acumulada, crescente. Acumulada, eu vou somando. Crescente, bom, do menor para o maior. Decrescente, bom, do maior para o menor. E juntando todos esses conceitos. Frequência, relativa, acumulada, crescente, acumulada, decrescente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí da minha resolução. Acho que tentei desmistificar um pouco para vocês o que cada letra significava aqui. Deixa eu botar aqui D igual decrescente. Vejam aí na casa de vocês se a tabela de vocês ficou igual à nossa. E desejo a vocês bons estudos.